O assunto que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês hoje é algo que tem me preocupado bastante nos últimos anos. A confusão que provavelmente fazemos, e aí eu me incluo, entre aquilo que seria um comportamento normal, esperado para determinada idade de uma criança ou de um adolescente, com um possível transtorno. Quando você fala em transtorno, você está se referindo a algo desarranjado, a algo que não está funcionando de forma adequada, é algo que seguramente traz algum grau de disfunção para a pessoa que tem esse transtorno e que pode, inclusive, causar algum dano, algum mal-estar com relação às pessoas que estão em torno dele. Então me parece que é muito importante tentar definir, frente a uma determinada queixa de uma família ou de uma escola, se aquele comportamento pelo qual a criança está sendo trazida à consulta realmente é algo que merece uma atenção especial, que necessita de um tratamento, e o nosso maior esforço tem que ser dirigido no sentido de tentar esclarecer da melhor forma possível se é uma coisa ou outra. Eu vou citar alguns exemplos que têm acontecido com muita frequência na minha clínica. Óbvio, e todo mundo sabe disso, existem crianças que, embora isso não seja uma patologia, eu chamaria de criança difícil. Quem tem vários filhos provavelmente já teve o privilégio de ter filhos que são absolutamente cordatos, extremamente dedicados às tarefas que são propostas, são obedientes. E por outro lado, você pode ter um ou mais irmãos dessa mesma criança que desde o início da vida choram muito, à medida que vão se tornando mais velhas, não aceitam muito o que você sugere, o comportamento deles não é um comportamento o mais desejável, segundo aquilo que te parece normal, mas que, entretanto, não significa necessariamente que é uma patologia. Então, é necessário tentar reconhecer. E como que você faz isso? Você tem que avaliar a intensidade com que o comportamento pretensamente alterado está presente, que grau de disfuncionabilidade, de disfunção, isso causa ao próprio indivíduo, e à família e à escola em que ele está inserido. Não infrequentemente, apenas a consulta médica não consegue esclarecer isso e você tem que recorrer a uma avaliação neuropsicológica e eventualmente a outros profissionais para então tentar definir. Alguns exemplos que eu posso dar a vocês. Há muito tempo não se ouvia falar tanto em bipolaridade em criança. Eu acho que é muito menos frequente do que aquilo que as pessoas têm publicado. Uma criança que simplesmente tem algumas variações de humor meio que inexplicáveis, aparentemente. Não é necessariamente uma criança bipolar. Esse pode ser um comportamento que deve ser aceito como normal para algumas pessoas. Se fala muito hoje do transtorno opositor desafiante, mas esse termo tem sido aplicado a algumas crianças que, de uma forma que eu chamaria normal, não atendem necessariamente a tudo que você quer que elas façam, não atendem de imediato ao que a professora está solicitando e, se confrontadas, podem começar a ter comportamentos muito inadequados. Essas crianças não têm necessariamente um transtorno. Eu volto a insistir que isso pode ser um comportamento, um jeito de ser, uma forma de se comportar que não necessariamente indica uma patologia. Um outro transtorno que a gente deveria diferenciar do que é um comportamento que pode ser considerado normal e esperado para determinadas crianças em determinadas idades é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. É uma condição importante de ser reconhecida como quando presente, mas os critérios diagnósticos, a meu ver, são muito fluidos, eles ainda são muito descritivos e sujeitos a uma interpretação muito subjetiva. De tal forma que eu acho que não basta a queixa de que um menino de 3, 4, 5 ou 6 anos seja inquieto, agitado, um pouco desatento, um pouco impulsivo. Isso por si só não faz diagnóstico do TDAH. Volto ao início do que eu lhes disse hoje. É necessário um estudo muito mais aprofundado, que envolve outros profissionais além do médico, para que se chegue a uma conclusão quanto ao diagnóstico. Por que é importante essa distinção entre a forma de uma criança normal funcionar e um transtorno? Porque, uma vez definido como transtorno, o passo seguinte é, sem dúvida nenhuma, começar a discutir tratamentos, eventualmente o uso de medicamentos
psicoativos, o TDAH, por exemplo, essa é uma conduta muito frequente. Em outros quadros um pouco mais sutis, talvez essa distinção seja ainda mais difícil. Como que você define uma criança que é ansiosa e uma criança que tem um transtorno global de ansiedade? Então, novamente, eu insisto para terminar. Não basta a queixa. É necessária uma avaliação clínica criteriosa, se utilizando de todos os procedimentos e testes possíveis, antes que se defina como sendo algo que deve ser deixado de lado, considerado como um jeito de ser daquela criança, ou um transtorno que merece, sem dúvida nenhuma, um tratamento adequado.